Oi, gente! Bom dia! Bom dia para todo mundo. Deus abençoe a todos. Firme no propósito. Hoje nós vamos falar do que? Gênesis 37. José é vendido pelos seus irmãos. Está acabando o estudo de Gênesis, gente. Falta bem pouco aí a leitura de Gênesis. Está acabando. Nossa, eu tô assim impactada, impactada realmente quando você para e lê assim com cuidado, né? E você pede a direção do Senhor para que Deus abre a nossa mente, o nosso entendimento para que a gente possa entender, né? E Deus nos revela, é bom demais, é bom demais. Tô assim impactada mesmo. E eu queria estar dividindo com vocês essa leitura de hoje que chegamos na história de José, né? Seus irmãos ali o vendeu, né? Vejamos aqui nessa história que nos mostra que os nossos inimigos, eles não são de longe não, tá? São de perto, bem perto. Nossos inimigos, eles estão ao nosso redor, né? Até porque quem não nos conhece não vai querer algo nosso e não nos conhece. Então, os nossos inimigos, eles nos conhecem, ele está próximo de nós. José tinha ali os seus irmãos, o viam ali como inimigo ali, né? Os seus irmãos tinham inveja dele, porque ele era o filho da velhice de Jacó, né? Ele veio já quando Jacó estava numa idade avançada, né? Então, e teve todo um cuidado ali de Jacó com seu filho. Imagina, ele tinha perdido a mãe no nascimento, né? Quando José nasce, né? A sua mãe morre. Então, eu imagino que Jacó criou ele ali com todo cuidado, né? Além de ser o filho da sua velhice, foi criado sem mãe, né? Provavelmente quem cuidou dele foi Lia, que era a tia, né, mais próxima, né? Então, ele foi cercado de cuidados ali. E os irmãos, isso despertou nos irmãos, né? A inveja, né? A inveja despertou ali nos irmãos, né? Que eram bem mais velhos do que ele, imagina-se, muito mais velho, né? Porque José já nasceu já em outras terras, ele não nasceu ali aonde os irmãos haviam nascido, que eram nas terras de Labão, né? Então a diferença de idade era gigantesca, mas mesmo assim a maturidade não tinha chegado. Não tinha chegado, porque imagina, né? Eles tinham inveja porque o pai tinha feito uma túnica colorida para ele, porque provavelmente ele era rodeado de cuidado e atenção. José tinha os sonhos, Deus já tinha dado a ele sonhos, né? Então ele contava para os seus irmãos os sonhos que ele tinha, né? Que mais tarde, que nos próximos versículos a gente vai falar sobre esses sonhos, né? Então, ele despertou nos irmãos a inveja, e isso nos mostra que temos que ficar atento, né? Que não podemos mostrar para os nossos inimigos, para as pessoas, não vou dizer inimigos, porque senão a gente entra também numa pilha, né? Se nós pensarmos que todos que estão à nossa volta são nossos inimigos, a gente entra numa loucura. Mas temos que tomar cuidado o quê? Guardar os nossos sonhos para nós, dentro do nosso coração, né? Só você e Deus. Guardar os nossos sonhos, guardar, né? Guardar os nossos projetos têm que estar escondidos. Eu aprendi nesse texto sobre isso, porque realmente quando você tem, quando você pensa que os seus inimigos, né, as pessoas que podem ali despertar no coração né, da outra pessoa a inveja, é quem está perto de você, é quem te conhece, é quem sabe dos seus sonhos, é quem sabe dos seus projetos. Esses, eles estão aos nossos lados, eles estão aos nossos lados, né? Então, eu quero ler aqui, ó, 37, capítulo 37, verso 18. De longe ouviram e antes que chegasse conspiravam contra ele para o matar. Eles estavam conspirando contra ele. Olha, ele foi lá para saber como é que eles estavam, né?
para poder levar a notícia para o pai, e eles estavam conspirando contra ele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rubens era o mais velho, né? Então, ele ali ainda conseguiu que não tirassem a vida do irmão, né? E aí eles jogaram ele num poço, né? Sem água, sem nada, e foi vendido. Ele foi vendido para os israelitas, né? E passou pela mão dos medianitas que levou ele ali para o Egito, né? Então, quando a gente vê isso daqui, fica aí esse ensinamento, mais um ensinamento, tá bom, gente? Beijo para todo mundo, Deus abençoe a todos.